Paulo não disse que Timóteo era evangelista. Paulo não disse que Timóteo recebeu um dom de evangelista. Paulo disse: Timóteo, faça um trabalho de um evangelista. Segunda Timóteo 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar. Está no versículo 1? Ok. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Peço a você com insistência. Aqui é Paulo, apóstolo, profeta, ministro de Deus, principalmente pai espiritual de Timóteo. E Paulo está a ter uma conversa com o seu filho. Paulo está a falar com o seu discípulo. Paulo está a falar com o seu cooperador. Paulo está a falar com Timóteo. Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Quantos aqui creem que não são apenas filhos, mas são cooperadores de Deus? Quantos creem que Deus não te chamou apenas para ser um membro frequentador, mas Deus te chamou para ser um discípulo de Jesus? Uau! Só temos 7 discípulos aqui, vou perguntar de novo. Quantos creem que Deus te chamou para ser um discípulo? Se você não sabia disso, eu preciso te contar hoje. Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te deu vida abundante, mas também o Senhor te chamou para ser um discípulo. Posso ouvir um amém? Quem é discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é alguém que anda nos passos do seu mestre. Posso ouvir um aleluia? Então, o Senhor nos chamou para sermos uma igreja de discípulos. Uma igreja que vai andar nos passos do seu mestre. Uma igreja que vai entender o coração do seu mestre e vai se envolver com o coração do seu mestre. Aleluia. Então Paulo diz: Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo que vai julgar os vivos e os mortos. Escuta uma coisa, todos nós, 1 Coríntios 10, 5, a Bíblia diz que importa que todos nós apareçamos diante do tribunal de Cristo, porque todos nós seremos julgados por Deus um dia. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Aqueles que morreram sem Cristo serão julgados em outro tribunal, no tribunal do trono branco. Qual é o que vai acontecer nesse tribunal? Nesse tribunal não é para você saber se você é justo ou não. Nesse tribunal é para condenação, mas Deus não condena ninguém sem antes ser ouvido. Então todos nós passaremos por esse tribunal. Aqueles que não têm Cristo, mesmo sabendo que vão para o inferno, vão passar por esse tribunal, porque lá terá a oportunidade de fazer a sua defesa. Mas se não aceitou Jesus como seu Salvador, não vai adiantar de nada. No final será condenado a passar uma vida eterna no inferno.
Mas você que já creu em Jesus, foi salvo, a Bíblia diz também que vai ter um tribunal que será para crente. E o que vai acontecer nesse tribunal? Deus, em Cristo Jesus, vai julgar a cada um de nós de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós fizemos, com os dons, com as habilidades, com a palavra, com a unção, com a revelação que Deus deu para cada um de nós. Zué. Agora o silêncio reinou. Mas deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então Deus tem dado para você. Deus tem dado conhecimento para você. Deus tem dado palavra para você. Deus tem dado dons para você. Deus tem dado habilidades espirituais para você. Mas não pense você que vai ficar por isso mesmo. Vai ter um dia que todos nós compareceremos diante do trono de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia todos nós teremos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos ou não fizemos com o que Deus deu para nós. Esse julgamento não é para salvação ou condenação, mas esse julgamento é para recompensa ou não. Aqueles que usaram as habilidades, entenderam o coração de Deus, serviram a Deus, amaram a Deus, manifestaram a glória de Deus, a Bíblia diz que a esses haverá uma recompensa. A esses reinarão com Cristo para sempre. Escuta uma coisa, Deus é justo. E Deus não vai dar para todos nós a mesma coisa na eternidade. Deus não vai dar o galardão para Paulo e dar o mesmo galardão de Paulo para mim. Você consegue imaginar isso? Eu e Paulo na mesma posição? Se nós formos olhar as obras de Paulo e as minhas obras, não tem como ser equiparadas, porque o apóstolo Paulo serviu a Deus com toda a intensidade. O apóstolo Paulo manifestou a glória de Deus, plantou a igreja, treinou discípulos e fez a obra de Deus. Há uma recompensa especial para ele. Mas também há uma recompensa para você. A grande questão é: você vai receber essa recompensa? Quando chegarmos no trono, diante do julgamento, já estamos salvos sim, mas nós iremos receber a recompensa, assim como foi com aqueles que receberam talentos. A Bíblia diz que Deus deu talentos, a um deu 2 talentos, a um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. Esses 3 apontam para a totalidade da igreja. Nenhum deles ficou sem receber dom. Significa que nenhum de nós aqui não recebeu a habilidade de Deus. Todos nós recebemos alguma coisa da parte de Deus para ser útil no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que recebeu 1 talento, ele pegou aquele 1 talento, falou, mas é pouquinho, né? Uma coisinha. Pegou aquele talento, enterrou, guardou. O que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que ele saiu a granjear, trabalhou, suou. E a Bíblia diz que 5 talentos se traduziram em 10 talentos. Ele multiplicou mais 5. O outro que recebeu 2 talentos, também saiu a trabalhar, saiu a negociar, saiu a granjear, saiu a investir. A Bíblia diz que os 2 talentos se transformaram em 4. E um dia os 3 apareceram no tribunal diante de Deus. E naquele dia, o Senhor começou a conversar com um por um. Primeiro veio o que tinha 5 talentos. Chegou e falou, Senhor, me deste 5. Trabalhei, agora tenho 10. Deus olhou para ele e falou, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Há uma recompensa para você. Há uma recompensa para você. O outro que tinha 2 talentos chegou para Deus e falou, Deus, eu tinha 2, agora tenho 4. Deus falou, servo bom
e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas a Bíblia diz que o que tinha apareceu diante de Deus e disse: Senhor, eu sabia que o Senhor era um Senhor rigoroso, firme. Então sabe o que eu fiz? Guardei meu talento, escondi para devolver para o Senhor do mesmo jeito que o Senhor me deu. Jesus olhou para ele e falou: servo mau, negligente, eu te dei talento, era para você multiplicar, granjear, trabalhar e manifestar a glória, mas você guardou o meu talento, você foi negligente. Só de ouvir essa palavra da boca de Jesus já é uma grande disciplina. Eu não quero ouvir isso de Jesus quando eu chegar na eternidade, porque vamos chegar. Escuta uma coisa, a Bíblia diz que a morte para aqueles que estão em Cristo nada mais é do que sono, eles só passam, é só uma passagem. Todos nós vamos morrer, mas quando morrermos, não acabou a nossa vida, porque há uma outra vida eterna, há uma outra vida que não acaba, e você é quem define hoje como é que você vai viver essa vida na eternidade. Se você vai vivê-la às mínguas, se você vai vivê-la em disciplina, ou se você vai viver reinando em glória com Cristo, por causa das obras que você fez em vida. Esse tempo em que nós estamos a viver é o tempo de nós prepararmos a nossa eternidade. É tempo de andarmos com os pés na terra, mas com os nossos olhos na eternidade. Não queremos ser como as 5 prudentes ou as 5 nécias. No livro de Mateus, capítulo 25, a Bíblia fala sobre 10 virgens. As 10 virgens apontam para a totalidade da igreja. Por isso que são virgens, porque elas são puras, nascidas de novo, são novas criaturas. Mas as 10 virgens estavam aguardando a vinda do seu Senhor. E a Bíblia diz que 5 delas não se prepararam para a chegada do seu Senhor. 5 delas trabalharam por um período apenas, levaram o azeite que não era suficiente. Outras 5 levaram o azeite, mas trouxeram vasilhas de reserva. Que você seja essas 5 prudentes, que não somente vão trabalhar, mas vão fazer mais do que estás a pedir. Vão dar um passo para frente, uma milha extra. Vão guardar azeite, para que se o Senhor demorar, quando Ele chegar, te encontrar com azeite na botija ainda. As 5 imprudentes ficaram a aguardar o Senhor, mas não perceberam que o azeite estava a acabar. Não se preocuparam em encher a vasilha com azeite. Azeite aponta para a unção do Espírito Santo. Poder de Deus, presença de Deus. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, cooperando com Deus na edificação da sua obra. As outras 5 ficaram ali, passivas. Deus ia vir no dia 10, não veio, não vai vir mais. A vinda do Senhor será no ano 2000. Ano 2000 já passou, estamos em 2025. Mas não significa que o Senhor não vai voltar. Escuta uma coisa, nós estamos a viver os prenúncios da vinda do Senhor. Eu falei na semana passada, Israel entrou em guerra com Irã. Uma guerra terrível. E o que se mais temia nessa guerra acabou de acontecer nessa madrugada. Estados Unidos da América também entrou na guerra. Explodiram 3 bases nucleares do Irã. Agora, se a Rússia ou a China ou Coreia do Norte, que são aliados do Irã, entrar nessa guerra, começou a Terceira Guerra Mundial. Está assim, um fio disso acontecer. A vinda do Senhor está próxima. O tempo da vinda do Cordeiro está próximo. A grande pergunta é, se Jesus chegar hoje, como é que Ele te encontra? Tem azeite na tua vasilha? Granjeou e trabalhou, multiplicou os seus talentos? Ou você é daqueles que estão a sepultar, enterrar o seu talento e viver a sua vida no presente como se não existisse a eternidade?
As 5 nécias, loucas, não tinham azeite. Não estavam preocupados com o amanhã. Eram oba-oba. Oba-oba. Domingo, I will be there. But Monday, I will live my life. Don't tell me anything. I just want to live my life freely. Let me. Don't tell me anything. Não me diga nada. Deixa viver minha vida. A vida é minha. A vida não é tua. A tua vida foi comprada com um preço muito caro. O sangue de um cordeiro foi derramado na cruz pelo preço para a tua vida. As outras 5 tiveram azeite, guardaram azeite. E a Bíblia diz que quando deu meia-noite, e Jesus disse, perguntaram para ele, quando é que o Senhor vai voltar? Jesus disse, assim como o ladrão aparece. Ladrão não avisa quando está a vir roubar tua casa. Na verdade, ladrão chega quando você está no sono mais pesado. Jesus disse, a vinda do Filho do Homem será como ladrão. Suddenly. De repente. Sabe quando é que vai acontecer a vinda do Senhor? A Bíblia diz quando as pessoas estiverem comendo, bebendo. Quando elas estiverem se fartando e se embriagando na sua vida natural, carnal, terrena, de repente serão tomadas de susto. De repente ele vai chegar. As 5 prudentes tinham azeite. Elas guardaram azeite. Elas produziram azeite. Escuta, produzir azeite dá trabalho. Produzir azeite envolve oração, envolve jejum, envolve uma vida no altar, envolve uma vida devota, entrega diante de Deus. Produzir azeite dá trabalho. Sabe por que eu estou te chamando para 7 dias de oração e jejum? Porque nós queremos produzir azeite. Queremos produzir azeite. Se Jesus chegar no dia 7, não queremos estar com as nossas lâmpadas vazias. Queremos ter azeite de sobra. Quando Jesus chegou, as 5 estavam no escuro, não tinha lâmpada. O noivo chegou, as noivas. Por isso você que vai casar, escuta o conselho do teu pastor. Antes de casar, primeiro vê se tem luz. Jesus era um noivo, foi encontrar as noivas. As noivas que não tinham lâmpada, estavam no escuro. Jesus falou, eu não posso te levar. Nem dá para te ver se estás bonita ou não. Se estás ataviada ou não. Vais ficar. Não vais entrar. Não casa só porque é bonita. Homem, mulher, meninas, jovens. Não, temos solteiros aqui, adultos. Não casa só porque é bonito, tem dinheiro, tem carro, paga renda. Não! Olha se tem unção. Olha se tem brilho. Olha se tem beleza. Olha se tem paixão. Alô? Pastor, quando ela fala, eu até sinto uma presença. Não é presença nada, é só seus hormônios. São hormônios.
Meu filho, essa beleza não vai durar para sempre. O que vai revelar, o que vai tornar o seu casamento duradouro ou não, é azeite, mafuta. Quando não tem mafuta, engrenagem não roda. Carro, motor que não tem óleo. Casamento 3 anos, 4, 5 anos. Não tem mafuta! Quando você olhou, não preocupou com azeite na botija. Mas Jesus não vai te levar sem azeite, você. Jesus, para pegar as 5, ele olhou quem tinha azeite. Subiu aquela que tinha azeite. Se Jesus voltar hoje, não é quanta oferta que você deu que vai determinar se você vai. É azeite. É mafuta. É o que você está fazendo com a tua vida. Com os dons e habilidades que Deus deu para você. As 5 que não tinham azeite. Deus falou, oh, nécias, loucas. Aqui tinha azeite. Ah, e outra, aquelas que não têm azeite sempre querem pedir azeite. Viraram para as que tinham e falaram, estou pedindo azeite. Pedir. Olha para mim, não tem nada. Ninguém me deu. Então preste atenção. A eternidade, ela existe. Ela é real. Todos nós, coloca aí 1 Coríntios, por favor. 1 ou 2 Coríntios 5, 10, 5, eu acho. Fala sobre o trono, o tribunal de Cristo. Importa que todo homem compareça. Importa que todo homem compareça. Eu acho que é 1 Coríntios 10 ou 2 Coríntios 10. Diga para alguém. Você está se preparando? Pergunta para ele te responder. Diga, Jesus pode voltar agora? 2 Coríntios 5:10. Pergunta, fala assim. Jesus pode voltar agora? Se Jesus voltar agora, vamos te ver lá? Ou vais ficar para a segunda época? Você sabe que depois do arrependimento, olha só, Deus é tão amoroso que Ele vai dar chance. Tem segunda época. Só que o problema é que segunda época tem 3 anos e meio de grande tribulação. Anticristo no meio. Para ser crente. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. O que vai acontecer lá? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou... Então, volta lá. Paulo fala para Timóteo, tem que terminar. Outro dia eu vou falar sobre isso. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu te conjuro diante de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar vivos e mortos, todos. Estou morto, escapei, mentira. Vivos e... pela sua manifestação e pelo seu reino, para que você, com insistência, Paulo está dizendo, com insistência,
O que tem que fazer? Passa. Pregue a palavra. Insista que seja oportuno ou não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência a doutrina. Paulo está dizendo, com toda a insistência, eu estou te pedindo, prega a palavra. Prega a palavra. Pastor, mas você não prega a palavra? Prego para você pregar para os outros. Prega a palavra. Diga para alguém, prega a palavra. Estás a perder tempo com muitas coisas. Estamos a nos distrair com muitas coisas, mas necessário é que nós preguemos a palavra. Está tempo ou fora do tempo, prega a palavra. Seja oportuno ou não, prega a palavra. Goste ou não, prega a palavra. Queira ou não, prega a palavra. Te olhe ou não, prega a palavra. A tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. Por que a palavra? Porque a salvação vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. Se essa geração vai ser salva, precisa e depende de uma igreja que vai se levantar para pregar a palavra. Prega a palavra. Glória a Deus por teatro, glória a Deus por dançar, glória a Deus por tocar, glória a Deus por fazer todas as coisas que vocês fazem na igreja, mas o mais importante, pregue a palavra. Não, pastor, mas eu não tenho título, não sou pastor, não sou líder. Pregue a palavra. Você é discípulo, pregue a palavra. Deixa. Pois virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sendo coceira nos ouvidos. Prega agora, vai chegar um tempo que não vai dar para pregar. Por isso Jesus falou, façam a obra enquanto ainda é dia, porque a noite vem. Estamos a entrar na noite. Passa. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Passa. Mas você, independente da atitude deles com relação à sua palavra, mas você, suporte as aflições. Diga para alguém, suporte as aflições. Diga, você não pode ser um crente gelatina. Qualquer aflição está a derreter. Não pode pegar sol, está a derreter. Diga, você não pode ser crente manteiga. Paulo disse, suporte as aflições. Tem aflições? Agora chegamos onde eu queria chegar. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Paulo não disse que Timóteo era evangelista. Paulo não disse que Timóteo recebeu um dom de evangelista. Paulo disse, Timóteo, faça um trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? Ir e pregar o evangelho a todas as nações. Mateus 28, Jesus disse, ide por todas as nações, pregai o evangelho. E Jesus deixou uma promessa, I will be with you. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Se você pregar, você vai ativar essa promessa na tua vida. Eu estarei com vocês. Prega a palavra. Pastor, eu não conheço o versículo. Dá testemunho, fala da tua vida. Fala o que Deus está fazendo na sua vida. Conta como Jesus tem aberto portas na sua vida. Conta como milagres começaram a acontecer na sua vida. Conta como de repente tua vida começou a se arrumar quando você se entregou para Jesus. Conta. Tell them. Faça uma obra do evangelista. Prega. A tempo, a fora de tempo. Pastor, estou no casamento. Se tiver oportunidade, prega.
Pastor, é Chigiane na minha família, se tem oportunidade, prega. Pastor, é Lobolo, se tem oportunidade, prega. Pastor, é meu casamento, prega. Faça como fez JP e Christian, no casamento deles. Escreveram o testemunho deles, entregaram com os brindes. Todo mundo que recebeu o brinde leu o testemunho deles. Mas o testemunho deles não era, nós nos encontramos na rua, fomos na mangueira. O testemunho deles era, Deus nos conectou. Deus mudou a nossa vida. Prega. Faça a obra de um evangelista. A tempo ou afora de... Deus quer nos fazer crescer, igreja. Escuta uma coisa. Esse espaço vai ficar pequeno. Escuta uma coisa. Daqui a pouco vamos fazer 2 cultos. Escuta uma coisa. Sabe, tem 2 semanas consecutivas que eu estou a receber ligações de homens de Deus, profetas, dizendo, pastor, eu estava na minha casa a buscar a Deus. Deus me mostrou o prédio da tua igreja. Mas não é o prédio que você está hoje. Era um prédio que vocês tinham construído. Aí passou outra semana, agora essa semana que está terminando, me ligou de novo. Falou, pastor, agora Deus me mostrou dentro da igreja. Mas não tinha poucas pessoas. Eram centenas, milhares de pessoas. Estavam sentadas no prédio da tua igreja, ouvindo a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. É tempo de nós nos levantarmos e pregar o evangelho. Prega a palavra. Vamos parar de viver aleatoriamente. Precisamos viver com propósito. Precisamos ser resposta para uma geração. Para jovens que estão deprimidos, jovens que estão nas drogas, jovens que estão a se automutilar, querendo tirar a tua vida. E tudo que elas precisam é uma mensagem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer e te salvar. Se você crer nesse Deus, não somente vais parar de se cortar, você vai receber vida, vida eterna, vida abundante. Você será liberto, você será curado, você terá o seu destino transformado. E grandes coisas vão acontecer na sua vida. Precisamos de uma igreja que não se cala. Um povo que abre a boca para falar. Prega o evangelho. É tempo de pregar o evangelho. Estamos a perder tempo com muitas coisas. Com contos, com fábulas, com piadas, com memes. Os nossos status só alimentam memes. Alguns memes sadios que dá para rir, outros sujos, porcos que nem edificam nada. Precisamos mudar a realidade da nossa vida e começarmos a ser intencionais e decidir edificar em todo o tempo. No status, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família. Deus te plantou lá com um propósito. Seja uma voz. Rise. Levanta, rise up. It's time to rise. Precisamos levantar. Precisamos levantar. Está na hora. Está na hora. Posso ouvir um amém? Temos que pregar a palavra. Pastor, mas eu não sei pregar, não sei falar. Não. Jesus disse, eu estarei com você. I will be with you. I will be with you. I will be with you. O Espírito Santo disse assim, Jesus falou assim, quando vocês estiverem no meio dos publicanos, não se preocupe com o que em vez de falar. Apenas abre a boca. O Espírito Santo vai colocar a palavra nas vossas bocas. Não somente vai colocar, mas Ele vai tocar. Porque a Bíblia diz que Ele é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo.